palavra de Deus nessa oportunidade no livro de Jeremias, capítulo de número 23 e o versículo de número 29 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus nessa noite. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja, compartilhar com o seu povo, nessa oportunidade, é acerca de falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para os irmãos que quando Deus me deu esta palavra para falar acerca de falsos profetas, falsos mestres, louvado seja o nome do Senhor, eu até relutei um pouco. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso intuito aqui não é ficar guerreando, não é ficar arrumando atrito, nem contendendo contra a igreja do Senhor. Mas antes de ter um compromisso com a igreja do Senhor, nós temos um primeiro compromisso que é para com o próprio Deus. E o fato de estarmos comprometidos com Deus nos torna comprometidos com a igreja do Senhor e não com as lideranças. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu digo com as lideranças, não estou dizendo as lideranças de uma maneira generalizada. Existem muitos líderes sérios, muitas lideranças sérias, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu estou dizendo é que esta palavra é uma palavra que vai de encontro com a liderança, é uma crítica para nós mesmos, louvado seja o nome do Senhor, acerca de falsos mestres, falsos profetas. E nessa oportunidade nós vamos ministrar acerca desses acontecimentos dos últimos dias, que faz parte da profecia de Cristo para a nossa vida. Ora, se existe até falsos cristos, muitos e muitos mais, existem falsos profetas no meio do povo de Deus. Existem falsos profetas no meio da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas a árvore nós conhecemos pelos seus frutos. E é sobre isso que nós iremos ministrar nesta noite. Antes de ministrar esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, primeiro nós recebemos a palavra de Deus para as nossas vidas. E nós, como homens e mulheres, louvado seja o nome do Senhor, devemos estar sempre nos policiando diante da palavra de Deus. Portanto, eu e você, nós precisamos estar sempre com um termômetro, medindo a nossa vida espiritual, como está a tua vida espiritual, nos avaliando, para que nós possamos, aleluia, mudar com a ajuda de Cristo aquilo que é necessário ser mudado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma vez dito isso, nós vamos entrar, aleluia, no contexto a falar acerca de falsos profetas. Existem muitos falsos profetas no nosso cotidiano. E uma das principais maneiras de nós saber, aleluia, se um profeta ele é um profeta verdadeiro, ou se ele é um profeta, um falso profeta, um enganador, está, louvado seja o nome do Senhor, relacionado à sua profecia. Quando um determinado profeta ele
lançam uma profecia sobre a vida de alguém, sobre uma nação, sobre um determinado povo, e essa profecia não se cumpre. É assim que a Bíblia nos traz o entendimento de que esse profeta é um falso profeta. A maneira de identificarmos um falso profeta é que todos aqueles que se levantam para dar data e dia e hora da vinda de Jesus já pode ser considerado de cara um falso profeta, porque nem Jesus sabe o dia nem a hora da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Nem ele, nem os anjos do céu. Agora, se Deus não revelou nem para Cristo, nem para os anjos do céu, ele iria revelar para um homem terreno. Portanto, existem muitos e muitos falsos profetas se levantando nos dias de hoje, se levantando não apenas na nossa nação, mas de uma maneira mundial, que não tem compromisso com a palavra de Deus, que profetizam e a profecia não acontece. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esta é a profecia de Cristo se cumprindo, porque esse é um sinal dos últimos dias da igreja na terra. Louvado